Queridos, eu queria compartilhar com vocês essa manhã uma palavra que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 48. Então, você que está nos acompanhando aí com a sua Bíblia, por favor, abrir em Isaías, no capítulo de número 48. Eu creio que é uma palavra oportuna para esses dias. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra profética, algo que eu estou sentindo no meu espírito. Ontem, na verdade, hoje de madrugada, quando já estava tudo pronto, eu senti uma palavra reverberando no meu espírito e eu comecei a escrever sobre isso e eu queria compartilhar com vocês. Isaías 48, a partir do verso 6 até o verso 13, as escrituras vão dizer: já os tens ouvido, olha para tudo isso. Porventura não admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conhecias. Apareceram agora, e não há muito. E antes desses dias, delas não ouvistes, para que não digas, eis que eu já sabia. Tu nem a ouvistes, nem as conhecestes, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu o chamar, eles se apresentarão juntos. Queridos, esses são dias em que nós estamos vivendo de muita tribulação, de muita angústia, mas nada comparado com o tempo realmente ali final em que virá sobre a terra uma grande tribulação, e antes disso o princípio das dores. Mas é um tempo em que nós não estamos acostumados a viver. E por mais que nós estejamos na nossa casa, cada um nesses dias aí vivendo no conforto do seu lar, trabalhando, quem pode trabalhar, até mesmo assim dentro da sua casa, e embora estejamos dentro da nossa casa, a nossa alma continua muito agitada. É tanta informação que chega aos nossos ouvidos, é tanta coisa que vem aos nossos ouvidos, que nós nos corrompemos em alguém que nós não somos. É muito engraçado porque todo mundo que acompanha futebol diz que todo brasileiro é um técnico, né? Todo mundo acha que tem a melhor solução ali para o seu time, para a seleção ou para qualquer coisa. E essa semana foi engraçado que eu vi todo brasileiro virando médico e economista, né? Todo mundo tinha uma solução muito fácil para a economia, todo mundo tinha algo relacionado à medicina, de pode sair de casa, não pode sair de casa, e tanta informação, tanta coisa, e nós passamos a estudar tantas coisas, nós passamos a ouvir tantas coisas. A televisão, a rede de televisão que mudou a sua programação para ficar quase que 24 horas por dia somente dando notícia, é a rede de televisão que está disparada na frente em audiência, juntando a audiência de todas as outras redes de televisões, não dá audiência
dessa rede de televisão. Porque as pessoas estão ávidas por informação. As pessoas estão ávidas por querer saber, por querer conhecer. E isso deixa as pessoas cada vez mais angustiadas. E nós acabamos nos levando, enquanto igreja, a toda essa discussão que está acontecendo no mundo. Só que a igreja, ela não pode olhar as coisas de maneira terrena. Porque não é nesse lugar em que nós estamos, embora fisicamente nós estejamos na terra. Mas a Bíblia diz que, ao mesmo tempo em que estamos aqui, nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Nós não podemos olhar as coisas dessa terra de maneira terrena, com um olhar carnal. Nós precisamos olhar como pessoas que são espirituais, que estão vendo as situações de cima e não de baixo. E a nossa discussão, ela tem se pautada pelas coisas terrenas. A nossa discussão, elas tem se pautada por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós ouvimos na TV, por aquilo que nós vemos na internet. E ela não tem se pautada como pessoas que são espirituais, como pessoas que estão acima, foram colocados acima, em lugares celestiais. Em Israel, existia um grupo de pessoas chamado os guardas, ou os sentinelas, ou os atalaias. Todos esses são nomes dados a essas pessoas que elas se colocavam sob uma torre de vigia, sobre um lugar alto. E nesse lugar alto, ele conseguia observar 360 graus tudo aquilo que estava acontecendo fora de Israel, tudo aquilo que estava vindo sobre Israel, quando o inimigo se levantava. Os guardas, os sentinelas, eles conseguiam ver e conseguiam compreender o que estava para vir sobre Israel e anunciava. E o povo de Israel sabia como se movimentar por causa daquilo que viria. Nós, como igreja, precisamos estar nesse lugar. Nós precisamos olhar as coisas, olhar as situações a partir desse lugar. Não a partir da terra, não a partir dos noticiários, mas a partir dos lugares celestiais, porque são nesses lugares que nós estamos. E nós precisamos compreender o que virá, para que nós saibamos como nos movimentar como igreja. Eu lembro de José. José, ele compreendeu o tempo. Ele compreendeu o que estava para vir sobre o Egito. Não só sobre o Egito, mas sobre o mundo naquela época. Ele conseguiu compreender. E por conseguir compreender o que viria, José conseguiu se preparar para esse tempo. E a verdade é que, como igreja, nós não nos preparamos para o tempo em que nós estamos vivendo. Esse, sem dúvida, foi um tempo que nos pegou de surpresa. Foi um tempo em que nos pegou desprevenidos. Nós não estávamos preparados. A igreja, ela não guardou dinheiro suficiente para agora cuidar do órfão e da viúva. A igreja guardou o seu dinheiro e utilizou o seu dinheiro, o seu recurso, para investir no seu templo, para investir nas estruturas, para investir em mídias sociais, para investir em tanta coisa. Enquanto hoje o órfão e a viúva estão passando por necessidade e a igreja não tem recurso para poder sustentar esse povo. Porque nós não nos preparamos para os dias em que nós estamos vivendo e nós devemos desculpa à terra. Nós devemos desculpa à criação. Porque como igreja, nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais terrenas, cada vez mais
carnais e não conseguimos olhar as coisas a partir de lugares celestiais. E nós precisamos nos antecipar ao tempo que virá, para que quando o amanhã chegue, não nos pegue de surpresa novamente. Mark Scott, ele fala que o profeta, ele não deve apenas denunciar o erro, os equívocos do tempo presente, mas o profeta, ele precisa anunciar o que está por vir. Porque se nós simplesmente focarmos naquilo que está acontecendo hoje, amanhã certamente nós iremos cair nos mesmos erros. Porque amanhã virá algo diferente, que vai nos deixar da mesma maneira em que nós estamos hoje, não sabendo lidar com a situação em que nós nos encontramos. Nós precisamos anunciar o que está vindo, nós precisamos olhar para o que está vindo, não simplesmente para o que está acontecendo, mas para o que está vindo. Porque o que há de vir, virá. A igreja precisa compreender os tempos, precisa compreender as épocas e se antecipar a isso, para saber como se portar nos dias maus. Nós devemos desculpa ao mundo, porque o tempo mudou. O tempo mudou. Eu li algo essa semana em algum history que dizia que as pessoas estão torcendo tanto para que as coisas voltem à normalidade, mas as coisas não mais voltarão à normalidade porque o tempo mudou. O que vai acontecer a partir de agora é um novo normal. Nós estamos vivendo um tempo novo. Nós estamos vivendo um tempo novo. E nós precisamos estar aptos a esse tempo em que nós estamos vivendo. Porque o tempo em que nós estamos vivendo exige que nós ouçamos novamente o Espírito. Exige que nós ouçamos novamente Deus. Abraão, quando ele saiu da sua terra, ele saiu sem saber para onde ele ia, sem saber o que ele ia fazer. Ele simplesmente obedeceu a palavra que ele ouviu e saiu. Só que ao sair, ele precisava ouvir novamente qual caminho ele deveria trilhar. E Abraão foi erguendo altares e altares e altares para se encontrar com Deus, para receber um novo direcionamento para um novo tempo. Como igreja, nós precisamos nos encontrar novamente com o nosso Deus e recebermos um novo direcionamento para um novo tempo. Abraão, ele foi chamado para sacrificar o seu filho Isaque. E ele vai com Isaque até o monte. Chegando no monte, Isaque fala assim: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão responde: meu filho, o cordeiro o Senhor proverá para si. E ele vai até o monte, e ele prepara tudo. Isaque está deitado sobre o altar, onde ele ia ser sacrificado. E Abraão, ele teve que ouvir novamente a voz de Deus. Porque se ele não ouvisse novamente a voz de Deus, certamente Isaque morreria. Mas Abraão, quando ele levanta o cutelo para serrar Isaque, a voz do Senhor brada e diz a Abraão: não faça isso, Abraão. Imagina se Abraão estivesse pautado naquilo que ele ouviu antes do Senhor. Ele certamente teria matado Isaque. Mas foi porque ele ouviu a voz do Senhor em um novo tempo, que mudou aquilo que ele estava prestes a fazer. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que nós teremos que mudar aquilo que nós estávamos fazendo. Coisas que funcionaram na estação passada, elas não mais vão funcionar nessa estação. Músicas que nós entoávamos na estação passada, em que essas músicas funcionavam, traziam um ambiente de glória,
certamente não mais funcionarão nessa estação, porque nós estamos vivendo um novo tempo. O Senhor está falando novamente e nós precisamos nos colocar no lugar secreto para ouvir aquilo que o Senhor está falando para esse tempo. Moisés, quando ele é levado ao deserto, liderando o povo, o Senhor pede para que ele fira a rocha, e ele fere a rocha, e da rocha sai água. E no final da sua caminhada, o Senhor fala com Moisés para falar com a rocha, e Moisés novamente fere a rocha. Ele faz aquilo que o Senhor tinha falado primeiro com ele. E porque ele fez aquilo que o Senhor tinha falado primeiro com ele, demonstrou que ele não estava apto para liderar o povo em um novo tempo. Porque o Senhor estava trazendo uma nova direção para um novo tempo. E Moisés não estava apto a liderar o povo para esse novo tempo, porque ele estava ainda pautado naquilo que o Senhor tinha falado na estação passada. Nós precisamos compreender como igreja esse novo tempo. Nós estamos vivendo um tempo novo em que o Senhor está fazendo nova muitas coisas. Como nós lemos aqui, desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito. E antes desse dia delas não ouvistes, para que não digas, eis que eu já sabia. Eis que eu sei como funcionar nesse tempo. Eu sei como me movimentar dentro desse tempo. O Senhor está nos alertando, vocês não sabem como se movimentar dentro desse tempo. Porque eu estou fazendo coisas novas. E uma velha maneira de olhar não vai fazer com que você compreenda as coisas novas que o Senhor está fazendo nesse tempo. Nós precisamos mudar o nosso óculos nesses dias. Nós precisamos alterar a nossa visão. Nós precisamos trazer uma nova maneira de interpretar as coisas que o Senhor está fazendo nesses dias. Porque senão, certamente, nós vamos nos pautar naquilo que o Senhor estava fazendo na estação passada e não vai trazer frutos nessa estação. O povo de Israel, quando ele andava no deserto, eles deveriam estar olhando a nuvem. Porque quando a nuvem se movimentava, era o tempo também deles se movimentarem. Quando a nuvem parava, era o tempo deles pararem, estabelecer ali o seu acampamento ao redor do templo, ao redor do tabernáculo, que se colocava embaixo da nuvem. Nós precisamos compreender as estações, nós precisamos compreender o tempo. E o tempo mudou, a nuvem andou. E agora é tempo de nós olharmos a nuvem e ver a direção em que o Senhor está indo. E não continuar pautado nas coisas que aconteceram na estação passada, permanecer com o nosso acampamento, sem que haja mais nuvem, porque a nuvem andou. Esse é um tempo em que vai exigir da sua igreja muita atenção. Não atenção às coisas nessa terra, mas atenção às coisas dos céus. Atenção à movimentação celestial. Queridos, nós ansiamos a volta de Jesus mais do que tudo nessa vida. Nós ansiamos a volta de Jesus, nós cremos que Jesus vai voltar. Mas o que as Escrituras nos mostram é que ele vai voltar quando um caminho estiver preparado. A figura da segunda vinda de Jesus é a mesma da primeira vinda. Quando João Batista preparou o caminho do Senhor, ele compreendeu a palavra que Isaías profetizou. A voz o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai os caminhos tortuosos, aplanai os montes e os outeiros. Colocai terra em vales, aterrai os vales. João Batista, ele compreendeu essa realidade, ele entendeu que essa profecia tratava dele.
porque ele compreendeu que prepararia o caminho para Jesus vir. E ele teve a honra de ver o Cordeiro. Quando o Cordeiro apareceu no deserto, e ele estendeu a sua mão e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até esse momento, João Batista estava preparando o caminho para que Jesus viesse. E Jesus, ele declara: dos nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. E é uma loucura você falar isso. Para o judeu é uma loucura você falar que dos nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista. Eles vão falar assim, mas como? E Moisés? Moisés foi aquele que nos tirou da escravidão, nos liderou quando a mão do Senhor nos tirou da escravidão. E o nosso pai Abraão? Nós fomos gerados por causa de Abraão. E Davi, o maior rei que nós tivemos. E o Senhor declara: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por quê, queridos? Porque João Batista preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor. Mas aí o Senhor Jesus continua falando: mas eu declaro que no reino, a partir desse momento, todos que nascerem a partir de agora serão maiores do que João Batista. Porque João Batista preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor. E a partir daquele momento, um caminho estaria sendo preparado para a segunda vinda do Senhor. O próprio Jesus disse que, quando interrogado pelos seus discípulos, Elias, ele virá, porque os profetas diziam que Elias vai vir. Malaquias declarou que Elias vai vir. E Jesus fala assim: Elias já veio. E eles compreenderam que Jesus falava a respeito de João Batista. Elias veio. Mas o Senhor Jesus continua falando: mas Elias, ele ainda virá. Ele já veio na pessoa de João Batista, mas ele ainda virá na figura da última geração, da geração que vai receber o manto de Elias. Assim como Eliseu recebeu o manto de Elias, a última geração, a que vai preparar o caminho do Senhor, vai receber tal qual o manto de Elias para operar em milagre, para operar em poder, para pregar o evangelho do reino. Porque o evangelho do reino não é pregado com palavras persuasivas de sabedoria, mas com demonstração de poder, porque o evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, eu acredito muito, queridos, que nós somos a geração que vai receber Jesus de volta. Eu trabalho para isso, eu vivo para isso. Para ser essa geração que vai atrair Jesus de volta para sua casa. Agora, Paulo, ele vai falar que Jesus, ele vem buscar uma noiva idônea, uma noiva que está na mesma estatura dele. E a pergunta é: será que nós realmente estamos na mesma estatura que Jesus? Na mesma estatura de perfeição e varonilidade que o nosso Deus? É claro que não. Nós não estamos. Mas nós temos orado. O Senhor Deus tem levantado casas de oração no mundo inteiro, como nunca antes na história. Pessoas que estão de dia e de noite clamando Maranata. Por acaso você acha que o Senhor não está ouvindo as orações em que a nossa geração está ecoando aos céus? O Espírito Santo está preparando a nossa geração. Está preparando a nossa geração para recebermos Jesus de volta. E para isso, assim como Jesus, ele por meio das coisas que ele sofreu, ele gerou as suas faculdades. Como diz lá no livro de Hebreus,
A nossa geração, ela será forjada por meio das coisas que nós vamos sofrer. O que nós lemos aqui no texto, em que o Senhor está fazendo coisas novas. E para essas coisas novas que o Senhor está fazendo, ele prepara o povo para viver esse novo. E como que ele prepara o povo para viver esse novo? Por meio da fornalha. Ele diz aqui no verso 10: Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim. Por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória eu não dou a outro. O Senhor está nos forjando no meio da fornalha, está preparando toda uma geração no meio da fornalha. De modo em que quando nós estávamos, talvez no período mais seguro da história, em relação ao avanço da medicina, em relação à tecnologia, em relação a tantas coisas, nos vem algo que desmonta tudo. Desmonta o sistema de saúde mundial. Desmonta o sistema econômico mundial. E o Senhor está falando: eu não divido a minha glória com ninguém. A minha glória eu não dou a outro. E eu preciso provar vocês no meio da fornalha, no meio desse caos, no meio da aflição. É no meio disso que a imagem do meu filho vai sendo formada entre vocês, no meio de vocês. Porque o Senhor está fazendo algo novo no coletivo. Esse é um tempo em que não adianta mais você caminhar sozinho. Em que certamente você vai ouvir coisas limitadas do Senhor, quanto mais sozinho você andar. Eu lembro daquilo que está escrito lá em Apocalipse. Meu amigo e mentor Fábio Coelho, ele fala muito sobre isso. Aquilo que o Senhor, aquilo que as igrejas estão se movimentando lá em Apocalipse, e umas dizem, o Senhor se revela a ela como aquele que tem a espada afiada saindo da sua boca. A outra ele se revela como aquele que esteve morto, mas ressuscitou. A outra ele se revela como aquele que tem as estrelas na sua mão. Imagina se cada uma dessas igrejas, elas pautassem o seu ministério baseado na revelação que elas tiveram do Senhor, como se aquilo fosse o tudo. E nós conseguimos ter uma compreensão correta a respeito de Jesus quando nós vemos todas aquelas igrejas unidas. Porque o Senhor revelou partes para as igrejas. Esse é um tempo em que nós vamos precisar nos unir, como corpo, como igreja, mundialmente falando. Nós vamos precisar compreender, porque o Senhor vai revelar coisas específicas a lugares específicos, mas que não vai estar tratando do todo, mas de partes daquilo que Ele está fazendo de novo nesse tempo. E para que nós possamos compreender corretamente, nós vamos precisar baixar a nossa guarda, nós vamos precisar nos humilhar, nós vamos precisar consultar uns aos outros. Esse é o dia em que esse é um tempo em que ele está forçando a sua igreja para se unir. Porque sem unidade, nós não vamos estar aptos a viver esses dias que estão por vir. O Senhor está fazendo algo novo sobre a terra. Um texto que tem falado muito comigo nesses dias está em Joel, no capítulo 2. Naqueles dias, a nação de Israel estava passando por uma das suas maiores pragas, uma das suas maiores dificuldades. Os gafanhotos, eles tinham tomado todas as plantações. Israel basicamente vivia daquilo que eles plantavam, viviam da agricultura. E todo o sistema econômico de Israel tinha sido afetado. Isso estava trazendo fome, isso estava trazendo
essa euforia e fornalha pelo qual o povo de Israel estava passando, o Senhor levanta o profeta Oséias. E o profeta Oséias, ele se levanta com uma palavra à casa do Senhor. Ele se levanta com uma palavra para que nós voltemos a exercer o nosso sacerdócio. Porque o juízo, ele se inicia pela casa do Senhor. E nós precisamos voltar a exercer de fato o nosso sacerdócio, a não nos movimentarmos como o mundo se movimenta, a não nos movimentarmos como essa terra se movimenta, mas nós vamos precisar compreender diante do Senhor as coisas novas para esse novo tempo. Nós precisaremos novamente queimar diante dele, nós precisaremos novamente estar diante dele. E Deus, ele levanta Oséias, ele levanta Joel, no capítulo 2, dizendo: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvem e de negridão. Como uma alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele nunca haverá pelos anos adiantes, de geração em geração. E no versículo 12, ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Essa palavra aí, se arrepende do mal, ela está no sentido de que aquilo de mal que está vindo sobre a terra, o Senhor vai retirar esse mal que está vindo sobre a terra. Jeremias, ele vai dizer que quando o Senhor fala bem, fala de uma bênção que ele vai exercer em uma cidade. Se essa cidade ela se voltar para o mal, o Senhor se arrependerá da bênção que ia trazer sobre ela, e ao invés da bênção, trará uma maldição sobre essa cidade. Então a palavra se arrepender não é de que o Senhor fez o que não era para ter feito, mas a partir do momento em que nós voltarmos o nosso coração novamente para Ele, aquilo de mal, as pragas que vêm sobre a terra, o Senhor vai retirar, porque tudo que o Senhor quer é que o nosso coração se volte a Ele. Tudo que o Senhor quer é isso, queridos. Que o nosso coração volte novamente a Ele. As nações estão tão distantes do nosso Deus. A igreja está tão distante do nosso Deus. Tudo que o Senhor Jesus está querendo é que os nossos corações se voltem novamente para Ele. E esse é um tempo de nós nos arrependermos, de nós abandonarmos as práticas da estação passada e compreender o novo que está vindo. E para isso nós vamos precisar nos arrepender. Porque foi a nossa desobediência e o nosso coração distante, culpado de o juízo ter vindo sobre a terra. O Senhor Deus, ele está procurando apenas alguém que se coloque na brecha para que aquilo que de mal virá sobre uma cidade ela não venha. É tempo de voltarmos o nosso coração ao Senhor. É tempo de nós
nos desligarmos das coisas dessa terra, de nós abandonarmos as armas terrenas com as quais nós temos lutados. Nós temos nos apossado de armas terrenas, de argumentos terrenos, de dados científicos e de tantas coisas. Mas a Escritura diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Elas não são terrenas. Elas não são terrenas. Não podemos lutar contra sangue e contra carne. Não é com isso a nossa disputa, não é com isso a nossa luta. Nós estamos assentados em lugares celestiais. E a nossa luta, ela se dá nessa região, chamada regiões celestiais. É nesse lugar que a influência vem sobre a terra. Sabe por que as nações estão cada vez mais voltadas para si e satisfazendo o desejo de Satanás? Porque a igreja não tem tomado posse desse lugar, dos lugares celestiais. E esse lugar é um lugar que é nosso. O Senhor Jesus nos colocou assentados nesse lugar juntamente com Ele. E por isso Ele nos colocou assentados, porque fala de governo. Nós fomos chamados para governar a partir desse lugar, dos lugares celestiais. E é nesse lugar que nós precisamos nos movimentar, é com as ferramentas espirituais que nós precisamos utilizar para esses dias. Precisamos nos arrepender das ferramentas terrenas com as quais nós temos lutado. Precisamos nos arrepender. É tempo de chorar, de jejuar, de prantear. Porque um mal veio até nós e nós não compreendemos. O mal veio até nós e nós não estávamos preparados. O Senhor Jesus está forjando uma geração para preparar o caminho do Senhor. Isso é só o início, queridos. Isso é só o início. A geração ela é provada em meio ao sofrimento. Nós não estamos vivendo ainda nem o princípio das dores. E um sofrimento tão pequeno comparado ao que está por vir já nos causa tamanho pânico, tamanho terror. Isso só mostra que nós não estamos preparados. Isso só mostra que nós estamos clamando Maranata, mas nós não queremos assumir as consequências desse clamor. Porque quando nós clamamos Maranata, Ele ouve dos céus. E Ele está preparando-nos para que Ele volte. Mas existem dores que vão acontecer na geração que vai receber Jesus de volta, uma tribulação que jamais houve e nem jamais haverá. E eu creio que nós somos essa geração. E nós precisamos aprender a sofrer. Nós precisamos aprender a sofrer. Não murmurar em meio ao sofrimento, mas deixar com que o nosso Deus forje em nós a imagem do seu Filho por meio das coisas que nós sofremos. A imagem de Jesus, ela é formada em nós. Por isso ele diz que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Justamente quando nós somos fracos, não quando nós somos fortes. O pastor Júnior, ele falou uma coisa bem interessante esses dias, que
esse vírus, essa peste, ela veio mais para revelar a nossa fraqueza do que para demonstrar a nossa força. Né? Como igreja, nós poderíamos, não, nós não aceitamos isso, nós rejeitamos, e poderíamos dar ordens, porque de fato nós fomos chamados para ordenar as coisas a partir dos lugares celestiais. Mas isso veio muito mais para mostrar o nosso estado de fraqueza, o quão nós estamos distante daquilo que nós deveríamos ser enquanto igreja. Esses são dias de arrependimento. Botar o nosso rosto no pó. Quem sabe ainda há esperança. E o novo que está vindo, eu acredito muito que tem a ver com o verso 28 de Oséias, que diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Nós estamos prestes a viver um grande derramar do Espírito. Mas o derramar do Espírito, ele se dá depois que a igreja se volta para ele com jejum, com choro e com pranto. Quando rasga diante dele não as vestes, mas os corações. São dias de rasgarmos os nossos corações diante dele. Porque ele está vindo. E ele vai derramar o seu espírito sobre a nossa geração. E um derramamento do espírito, ela precede de arrependimento. São dias de nos arrependermos. Eu gostaria que nós orássemos nesse sentido agora. Se você estiver aí com a sua família, eu peço que você reúna agora os seus filhos, maridos, chamem as suas esposas. São dias de nós colocarmos as nossas casas em ordem. Quando o povo de Israel estava cativo no Egito, o Senhor, ele envia pragas sobre o Egito para que o povo de Israel saísse de lá. E a última praga que o Senhor envia é o anjo da morte, que ele penetraria sobre as casas do Egito, mas sobre as casas que tivessem o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte não penetraria e mataria o primogênito daquela casa. E eles teriam que matar um cordeiro, passar o seu sangue nos umbrais da porta e em família comer o cordeiro. E não poderia sobrar nada do cordeiro. O cordeiro tinha que ser comido todo. Esses são dias de nós voltarmos para as nossas casas, colocar sobre os umbrais da porta o sangue do cordeiro e comer do cordeiro que é Jesus. Precisamos comer o cordeiro nesses dias, queridos. Precisamos nos alimentar de Cristo. Precisamos nos voltar para Ele. Rasgar os nossos corações. Estudar juntos a palavra em família. Esses não são dias de brigarmos uns com os outros, mas de pedirmos perdão uns aos outros. Dias de perdão. O Senhor Deus falou que nos últimos dias
nos últimos dias, enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos em casa. Deus nos colocou em casa para restaurar os altares familiares. Restaurar aquilo que foi perdido. O amor, a paixão, a submissão, o zelo. Nós precisamos voltar. Precisamos nos arrepender. Restaurar os altares da nossa família, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Para que o perdão dele invada toda a terra. As famílias precisam ser restauradas. É tempo de arrependimento. Vamos orar? Técnico. Mas eu queria que vocês chamassem aí a família de vocês. Será que dá para a gente colocar uma canção da própria... Também não dá para a gente fazer isso. Vamos fechar os nossos olhos. Chame a sua família. Chame o seu marido, a sua mulher, os seus filhos. Restaura o que precisa ser restaurado. Peça perdão pelas suas falhas, pelos seus erros. Você, sacerdote, o homem do lar, peça perdão porque você achou que poderia sustentar a sua própria casa com o seu próprio braço. Esqueceu de que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que edificam. Embora você tenha que se esforçar, trabalhar, acima de tudo, você precisa confiar no Senhor e exercer o seu sacerdócio, que é estar diante do Senhor. Peça perdão, porque Satanás enviou dardos inflamados que atingiram a sua casa, porque você não se colocou na brecha. Porque você não se colocou na brecha pela sua esposa, pelos seus filhos. Você, mulher, peça perdão por tantas vezes não se submeter aos direcionamentos. Peça perdão pela falta de confiança que foi gerada no seu coração. Peça perdão porque este mundo tem colocado tantas coisas na sua mente que você está confusa. Filhos, peçam perdão aos seus pais, porque vocês não têm honrado os seus pais. Vocês têm manchado a sua casa com tantas coisas. Você tem se entregue a conversas de amigos, se entregue a pornografias, se entregue a tantas coisas que são contra o Senhor e que mancha a santidade da sua casa. É tempo de pedirmos perdão, de restaurar
o altar que foi quebrado. Pai, nós estamos diante de você. Nós estamos diante do Senhor e vimos para clamar por perdão, por misericórdia. Pai, nós não estávamos preparados para esses dias. Como igreja, nós não nos atentamos ao que estava vindo. Nós preferimos olhar para as nossas próprias coisas. Nós preferimos olhar para o nosso próprio sustento e trabalhar em prol dele. Nós preferimos focar em edificar uma casa, em edificar um templo, não para o Senhor, mas para o nosso próprio conforto. Perdão porque nós nos preocupamos em sustentar coisas que não precisavam ser sustentadas, enquanto hoje o órfão e a viúva sofrem. Perdão. Perdão pela nossa ganância. Perdão pela nossa falta de generosidade, de abençoar aqueles que sofrem, os menos favorecidos no meio da sua casa. Perdão, porque nós olhamos para nós mesmos e nós não conseguimos compreender aquilo que estava por vir. E agora nós estamos afetados por essas coisas. E somente o Senhor e a sua graça para nos libertar, somente o Senhor e a sua graça para nos livrar. Nós carecemos da sua graça, nós invocamos pela sua graça. Precisamos do seu perdão, Pai. Precisamos do seu perdão. Precisamos do seu perdão porque nós focamos em tantas coisas. Nós focamos em um lugar melhor dentro da nossa empresa. Nós focamos em galgar posições na sociedade, enquanto a nossa casa, os nossos lares estavam sendo afetados pelos dardos inflamados do maligno. E hoje nós vemos a nossa casa sendo afetada por isso. Porque nós saímos do lugar da brecha, porque nós saímos da sua presença, porque nós deixamos de exercer o verdadeiro sacerdócio para se movimentar como o mundo se movimenta. Nós esquecemos que somos chamados, antes de tudo, para ministrar ao Senhor, para entregar a nossa casa ao Senhor, para entregar os nossos lares ao Senhor e cuidar deles, assim como Adão precisou cuidar do jardim e ele falhou nessa tarefa. Nós não queremos falhar nessa tarefa, nós queremos honrar a posição em que o Senhor nos colocou para cuidar das nossas casas, para zelar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, para que o altar não mais se apague, para que o fogo continue queimando, o fogo de devoção das nossas casas, de devoção ao Senhor, continue queimando, não se apague. E se pela nossa negligência esse altar se apagou, Espírito Santo, acende novamente o fogo em nossos lares. Acende novamente a paixão pela sua presença, o desejo de estar diante de você, o desejo de arder diante de você. Porque quando nós edificamos a nossa casa, o nosso desejo é que fosse um lugar em que o Senhor habitasse. E o tempo se passou e nós esquecemos disso. Nós não ligamos para isso. E hoje as nossas casas estão sendo afetadas, os nossos filhos estão sendo afetados pela escola, pela internet, por esse mundo, porque nós não o protegemos. Perdão, Senhor, perdão, Senhor.
Restaura a nossa casa, restaura os nossos lares. Converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nesses dias, aumentou nos lares o número de brigas, de violência. Pai, nós oramos, salva as famílias, Senhor. Salva as famílias, Senhor. Pai, encurta a mão dos homens que levantam para espancar as suas mulheres. Pai, abençoa as crianças e protege as crianças que estão sendo afetadas dentro da sua própria casa por abusadores. Em nome de Jesus, como igreja, nós nos colocamos nesse lugar e dizemos não. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Estamos tão distantes, Senhor. Estamos tão terrenos, Senhor. Lutando com a força do nosso braço, contra a sangue, contra a carne. Enquanto principados e potestades estão governando tranquilamente, porque nós não nos colocamos nesses lugares em que o Senhor nos fez assentar. Nós não entendemos que essa é a realidade onde nós estamos, e é nesse lugar que nós devemos nos movimentar. Perdão, Senhor. Rasgamos o nosso coração diante de você, reconhecendo a nossa podridão. Rasgamos o nosso coração diante de você. Reconhecemos que não funcionamos como deveríamos funcionar, que não fazemos o que deveríamos fazer, que não somos quem deveríamos ser. Perdão, Senhor. Abre os nossos olhos para esse novo tempo, Pai. Guia-nos nesse novo tempo. Nesse tempo em que necessitaremos estar diante de você para compreender os próximos passos, para compreender as estações, para compreender o que está vindo. Derrama sobre nós o seu Espírito, aviva, Senhor, a sua obra nesses dias. Dá-nos avivamento, Senhor. Dá-nos avivamento, nós clamamos por avivamento. Porque o Senhor prometeu que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus. O seu povo, Pai. O seu povo se coloca diante de você nessa manhã, se humilhando, reconhecendo que nós não somos, orando, intercedendo. Salva-nos, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Só o Senhor pode abrir novamente os nossos olhos. Só o Senhor pode abrir novamente os olhos da sua igreja, para que haja compreensão desse tempo novo.
para que saibamos nos movimentar de acordo com os dias que estão vindo. Em nome de Jesus. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão por trazermos tantas coisas que afetam a santidade do nosso lar. Perdão pelas coisas que ouvimos, que vemos, que assistimos. Perdão, Senhor. Nós queremos que o Senhor reine sobre as nossas casas. Reine sobre as nossas casas. Que seja feita a sua vontade nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa família, da mesma maneira que ela é feita nos céus. Dá-nos o pão de cada dia, hoje. Traz provisão para o seu povo nesses dias, Pai. Nesses dias de tantas dificuldades, nesses dias de densas trevas, traz a paz no interior dos seus santos, de que o Senhor é o Deus provedor, de que nós não precisamos nos preocupar com o que haveremos de comer, com o que haveremos de beber, com o que haveremos de nos vestir, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso provedor e não nos deixará nada nos faltar. Que sejam dias de descanso nessa verdade, para que possamos buscar em primeiro e único lugar o seu reino e toda a sua vontade. Toda a sua vontade. Dá-nos o pão de cada dia. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos das tentações. Livra-nos das tentações de mostrar que nós sabemos. Livra-nos da tentação de termos soluções para tudo o que acontece nessa terra. Livra-nos das tentações de nos aparecermos esses dias. Porque teu é o reino. Teu é o reino. Teu é o poder, e somente tua é a glória, e a sua glória não será dividida com ninguém. Nós não queremos usurpar da glória que é sua. Toma o seu lugar. Toma o seu lugar. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.